Bom dia, companheiras e companheiros. Eu estou fazendo esse vídeo sem camisa, porque, na verdade, eu estou me restabelecendo de umas dores violentíssimas que já estão melhorando em toda a minha coxa esquerda, toda aquela parte do fêmur que vai até o joelho. Olha, eu não vou dizer que sofri mais do que Cristo na caminhada do Calvário, mas que não é fácil aguentar a dor. Aí eu comprei um remédio ontem e comecei a tomar especificamente para isso. Agora eu quero que vocês vejam a comédia que é o Brasil. Vou mostrar para vocês a bula do remédio, como se nós fôssemos, sabe, todas as pessoas que tomam remédio fossem bioquímicas, fossem profissionais de farmácia. Olha só, vocês vão comparar com o tamanho do meu corpo, olha só. Olha o tamanho da bula. Ó, eu tenho que passar ela toda, que ela não cabe no vídeo. Agora eu vou virar ao contrário a bula. Ó. É dos dois lados. Ó, olha o tamanho da bula. Olha, isso aqui... Bem, eu acho que isso aqui é uma exigência da Anvisa. Mas eu estive em países que isso é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Por quê? Vou dizer a vocês, por exemplo, onde eu tive mais nos Estados Unidos, 40 anos, lá você vai ao médico, o médico te receita um determinado remédio. No remédio já vem o seu nome, o seu endereço, não é? Como é para tomar e a validade do remédio. Porque ele não espera, já que se foi atendido pelo especialista, pelo médico, não é? Ele já te determinou tudo o que é para fazer. Você não tem que ficar lendo esse compêndio todo, sabe? A composição química, que ninguém aqui lê isso. Ninguém é um profissional de farmácia, ninguém é um bioquímico, ninguém é estudante de bioquímica. Isso é desnecessário. Aí eu pergunto a vocês, será que esses países estão errados? Países como a Alemanha, os Estados Unidos, sabe? A França. Não tem isso. Isso é a mais profunda estupidez. E aí os remédios, como sempre, também lá nesses países que eu estou falando, também são caros por outras razões, né? A medicina é cara. Bem, mas aqui terminou o assunto que eu quero falar sobre esse problema da minha perna, que felizmente está dando para fazer esse vídeo. Ontem eu estava bastante mal. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o Jair Messias presidiário, antes de passar por essa pequena intervenção cirúrgica, vamos qualificar a intervenção cirúrgica. É como se fosse cortar uma unha do dedo mindinho, ó, desse dedo mindinho. Cortar bem cortadinha. Não requer tanta coisa, tanta experiência, a não ser a experiência médica, e isso não provoca praticamente alteração nenhuma ao corpo, sabe? Com exceção da melhora para essa área específica que ele foi fazer, que é aquele tal do soluço, não sei o que, mais aquilo lá. Pois bem, antes dessa intervenção, ele fez uma cartinha mal escrita, uma cartinha primária, sabe, com aqueles garranchos, não é? Porque essa gente, vocês hão de convir que essa gente, eles passaram bem distante, não é, dos livros e do trabalho. Eles jamais tiveram uma carteira de trabalho na vida. Então essa gente... Mas vamos direto ao tema. A cartinha dizia o seguinte, que por esse medo dele, coisa e tal, papapá, que ele intrinsecamente ficava, né, aí colocado, ele designava o seu filho, o 01, o bandido abaixo do bandido mor, número 1, o 01, né, o Flávio Bolsonaro, o dono
o ex-dono da loja de chocolate, Copenhagen, né? Que fabricava chocolate como se fosse barras de ouro. Né? O comprador de mansões de milhões, sendo que ele é um simples parlamentar, um senador da República, com um salário de 40 e tantos mil reais por mês, que jamais daria para comprar uma mansão, como ele disse, de 6 milhões. Essa mansão custou mais de 12 milhões. Todo mundo sabe disso. Então, mas para burlar o fisco, né, ele coloca lá 5 milhões e tanto, 6 milhões. Mesmo assim, o salário do parlamentar não daria para comprar essa mansão. Então, ele coloca o maligno mor, né, o maldito, coloca o filho como quase seu sucessor, né, na escalada à presidência da República. Bem, isso acarreta o seguinte: o Brasil é um país, o Brasil e os países latino-americanos, todos, mas especificamente o Brasil, é um país que se comove por coisinhas mínimas. Vou dar um pequeno exemplo. Você está no seu apartamento no 6º andar do prédio e você escuta um barulho relativamente alto. Aí todos chegam às janelas do apartamento e podem identificar que foi simplesmente uma batida automobilística. Mas sempre vai ter aquela voz que vai dizer: ah, não foi nada não morreu ninguém. Como se tivesse que morrer alguém para isso se passar a ser uma coisa de importância. Quer dizer, eles qualificam a importância pela morte de alguém. Bem, isso é o Brasil. Isso é também qualquer país latino-americano. País que a mentalidade é mais insignificante do que o cocô de um cocô de galinha. Que pelo menos o cocô de galinha serve para adubar alguma coisa. Mas essa gente, não é? Pois então, o maldito mor da nação, né? O presidiário, ele fez quase que essa cartinha mal escrita, primária, testamento, né? Deixando o legado, agora, legado entre aspas, porque legado de quê? De roubalheira, de canalhada, de conspiração contra a República. Então, deixando esse suposto legado, entre aspas, ao seu filho 01, ao Flavinho Bolsonaro, não é? O das rachadinhas, o das mansões, não é? O da casa de chocolate e tal. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte: o maldito, em 2018, ele foi eleito, o que ajudou na eleição dele foi o seguinte: foi aquela facada do Adélio Bispo lá em Juiz de Fora. O pessoal se comoveu. Coitado, o homem morre. Não, não morre, moço. Ah, aquilo. Então, o Brasil se comoveu, até quem não sabia quem era o maldito votou nele, porque isso saiu em toda a mídia, escrita, falada, televisada, e o pessoal que não conhece nada, desconhece a política, não lê, não lê um jornal, não assiste um jornal televisado, nada. Eles vão ali pela comoção pública. Então aquilo ali, ai, coitado, vamos votar nele, ele merece, levou a facada. Bem, a mesma coisa está acontecendo agora. E é uma situação que o povo não está se precavendo contra, pelo menos o pessoal da esquerda, não é? Ou até mesmo de centro-esquerda, e até mesmo alguns de direita. Porque o que vai acontecer é o seguinte: se esse elemento, quando eu me refiro a elemento, bem, são vários elementos, mas o elemento maldito mor, o Messias presidiário,
Se ele passar por mais alguma intervenção que puder causar qualquer transtorno e que piore um pouco o quadro desse maldito, aí a população brasileira que tem um cérebro, me refiro à população brasileira que tem um cérebro menor do que um cocô de mosquito. Essa população que não sabe, que vota porque é bonitinho, que vota porque ganhou R$ 50 para comprar 2 cachorro-quentes, não é? E que vota até mesmo por um dinheirinho para comprar uma dentadura. Essa gente pode ser, não é? Que por um empurrão da mídia vote nesse maldito Flávio Bolsonaro, o filho do bandido mor da nação. Simplesmente, não é? Porque vão se comover. Ai, meu Deus, esse homem morre. Não morre, moço. Esse homem, ele está passando por uma situação difícil. Ai, vamos votar no filho, pelo menos para ver se reanima o maldito. Essa é a grande situação e a grande preocupação do momento. Se houver, né, a posteriori, uma situação bem pequena, semelhante a esse exemplo que eu estou dando, não é? Nós corremos o risco de que essa gente volte ao comando da nação brasileira. O que vai acarretar isso? Vocês estão vendo que os 4 núcleos, não é, da trama golpista contra a República, contra o patrimônio tombado, não é, querendo matar, através dos kids pretos, o presidente da República, o vice-presidente Dr. Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes e talvez alguns mais, não é? Essa gente, se esse elemento 01 se candidatar, que já disse o maldito que será ele, não quer Michele, não quer Tarcísio, porque ele não confia em ninguém. E todos os que passaram por ele estão caindo na maldição. Vocês podem ver Carla Zambelli apanhando nas prisões da Itália. Esse Ramagem, né, já sendo perseguido pela Interpol. Silvinei Vasquez, o pilantra vagabundo, né, com várias passagens que já deu até surra em frentista de posto de gasolina, e o pessoal se esquece disso. Mas, olha, a minha arma é o que a memória guarda. Essa gente esquece facilmente das coisas de ontem. Nós não devemos esquecer. Então, o que acontece? Se esse Flavinho, o Flavinho das rachadinhas, não é? Se esse elemento minúsculo for eleito, nós corremos um sério risco de que, ao se eleger e tornar-se presidente da República, aí o que aparecerá? Virão sequentemente os indultos. Então será dado indulto ao general Mário Sérgio, ao que está com Alzheimer agora, o general Heleno, o assassino de tanta gente no Haiti, entendeu? Ao Braga Neto, esse maldito general também, conspirador contra a República, não é? E eles dizem, o exército de Caxias deve estar correndo dessa gente dentro da tumba, entendeu? Então, é isso que nós precisamos nos acautelar, porque não podemos deixar que essas comoções falsas e malditas, né, tomem a frente, né, do processo eleitoral. Nós devemos votar em quem realmente está fazendo pelo Brasil. Nós não devemos ter amores 1000 pelo presidente atual. Tem gente que não gosta, é todo direito. Mas você há de convir que nos últimos 30 anos
o desemprego nunca foi tão baixo, o PIB nunca foi tão elevado, a nossa dívida externa foi toda paga, né, com o FMI, no primeiro mandato do presidente Lula. E, as maiores escolas, as maiores universidades, o ProUni, né, o pé de meia, toda essa coisa foi feita, né, em prol do pobre, nós devemos levar em consideração na hora de votar. Então, pensem bem, pensem bem. Não podemos deixar que esse maldito, volte à posição, ou volte não, ou se aproprie da posição na qual esteve seu pai, desgraçando com toda a nação, com mais de 700 mil mortos, que pelo menos 60% a 70% poderia ter sido salvo. Poderia ter sido salvo, né? Se ele tivesse comprado as vacinas, não precisaria ser da Pfizer, né? Poderia ser de qualquer outro laboratório, mas ele não comprou, pensando em ganhar propina de $1 por ampola. Então, esse maldito está tendo o que merece. E todos esses que o seguiram, né, que estão recebendo condenações de 17, 18, 22, 24, 27 anos de cadeia, toda essa gente está tendo o que procurou, sabe? Não é que o Supremo Federal seja ruim, não. O Supremo Tribunal simplesmente colocou essa gente onde deveria estar e ainda colocou uma parte muito superior ao resto do chão, porque eles deveriam estar, sabe, num paredão. Se fosse um país sério e aqui tivesse realmente a lei, essa lei, deveriam estar num paredão e serem todos fuzilados por conspirarem contra a República. Bem, é isso que eu quero dizer a vocês hoje. Bem, bom final de domingo e até a próxima.